Vamos orar ao nosso Deus. Eu louvo ao Senhor pela boa presença na escola dominical. A você que está nos visitando hoje pela manhã, seja muito bem-vindo aqui. Vamos orar? Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, e ajuda-nos a sermos submissos à sua palavra. Sabemos que no decorrer da vida cristã vão impregnando algumas ideologias em nossa mente, alguns achismos. Eu acho que é assim, eu acho que não é. Porém, a sua palavra é quem estabelece a nossa regra de fé e a nossa conduta. É Deus, por meio da sua palavra. Sabemos que esse assunto, ó Deus, é tão importante. Cada crente no Senhor Jesus Cristo tem a confiança da vida eterna, baseada no tempo presente, ao qual o Senhor confirmou por meio da fé em Cristo. Então ajuda-nos a entendermos melhor esse assunto e a colocarmos em prática em nossa vida, porque a salvação é confiança, mas ela é algo visível em nosso dia a dia. É sobre isso que vamos estudar agora. Assim nós oramos e pedimos sua direção em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta é: eu fiz a minha decisão em Cristo, eu entreguei a minha vida ao Senhor, aos cuidados dEle, confessei diante de Deus e diante dos homens, né? Mas eu estou afastado da igreja, da comunhão, de Deus. Caso eu venha a morrer nessa situação, afastado, o que vai acontecer comigo? Né? Essa foi uma pergunta. Né? Vamos repetir a pergunta? Eu fiz a minha decisão em Cristo, eu tenho convicção dela, mas eu estou longe, eu me afastei, eu estou no mundo. E geralmente quem está nessa situação diz assim: eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Já ouviu isso, né? Já ouvi muito: eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Aí ele só fez agregar mais uma mentira em sua vida. Então essa pessoa que se afastou, que tem certeza da vida eterna, se afastou e morreu nessa vida. Né? E se eu morrer nessa vida, sem abandonado da fé, o que vai acontecer comigo? Essa foi uma pergunta baseada no estudo anterior. Qual é a resposta para isso? De certa forma, ela já foi respondida. Nós vimos de forma maciça no estudo que nós, quando ouvimos o evangelho da salvação, Efésios 1:13, tendo nele crido, fostes selados. E o selo, ele é o penhor, ele é a garantia assegurada de que nós teremos entrada. Se genuinamente cremos verdadeiramente em Cristo, fomos selados. E isso é a garantia, é o penhor. Né? Nós somos propriedades, fomos selados. Esse aqui é meu, eu lhes dou a vida eterna, esse é meu. E o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhar em nossa vida, ele irá trabalhar em nossa mente, nos corrigindo, nos dando direção. Eu creio que cada um aqui sabe bem disso, porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele. É incrível como esse ano foi o meu aniversário de fé. No dia 18 de agosto foi o meu aniversário de fé em Cristo. E nesse aniversário, né, de fé, lembrando de algumas coisas, e uma delas é que antes de fazer essa decisão em Cristo, não entendia muito bem as Escrituras, não entendia muito bem a fé. Mas após entregar a vida a Cristo e ser selado com o Santo Espírito da promessa, o que o Senhor Jesus prometeu ao Espírito Santo, dizendo que eu vos enviarei outro Consolador, esse vai vos guiar a toda a verdade. Então, quando você erra, quando você peca diante de Deus, né, sendo um cristão, o que acontece? Você é acusado. Quando você mente, quando você, de certa forma, engana,
A mente vos acusa. E essa mente antes não lhe acusava de nada. Porque isso é um sinal que o Espírito Santo habita em você e está trabalhando em sua vida. Essa pergunta aqui, justamente ela é feita por alguém que é crente no Senhor Jesus Cristo. Porque jamais uma pessoa que não se converteu verdadeiramente, e quando ela sai, ela vai para o mundo, ela não está nem aí não para essa pergunta não. Só em fazer esse questionamento já mostra um incômodo no seu íntimo de que precisa voltar-se para o Pai, de que precisa voltar-se para Deus. E aí a pergunta, completando ela, eu me afastei. Aí já cai aquele medo, né? Aquele medo santo, digamos assim, se eu morrer nessa situação. A questão é que essa pessoa que se afastou, e ele é um crente no Senhor Jesus Cristo, se ele é genuinamente salvo, ele vai voltar para os átrios do Senhor. Aí nós vamos entrar na proposta lá de Hebreus 12, que se é filho, ele vai ser disciplinado. Deus vai disciplinar ele. Existe a disciplina eclesiástica que é aplicada pela liderança, é aplicada pela igreja, que faz parte da disciplina do Senhor. Mas se alguém se afasta do Senhor e ele é genuinamente salvo pela graça de Deus, selado, ele vai voltar. Deus vai disciplinar, o Senhor vai de certa forma espremê-lo até ele chegar à razão maior e chegar à comunhão da igreja. Mas mesmo assim, se ele morrer lá, olha, irmãos, é tão difícil chegar à conclusão desse julgamento, né? É tão difícil, mas o salvo em Cristo, Deus vai trabalhar. E se ele não quiser voltar, tenha certeza, não tenha dúvida, Deus pode tirar a sua vida lá mesmo, tá bom? Deus pode tirar a sua vida. Quando o cristão decide intelectualmente, olha, não, eu quero viver essa vida depravada. Se ele foi salvo genuinamente, ele vai sofrer e muito. Nós temos exemplo de alguns aqui, que foi para o mundo e Deus espremeu até que eles, rapaz, eu vou voltar. Temos alguns casos, o caso do Ellison, né? O Ellison aqui, da Jaqueline, né? Essa é uma situação. Esteve aqui, fez sua decisão em Cristo, bem jovem, e aí o mundo o tragou, né? Vem para cá, né? E o mundo está sempre de porta aberta. Se não me falha a memória, Billy Graham disse que quando você quiser navegar no pecado, Satanás estará sempre com um barco pronto para você entrar nele. Satanás está sempre pronto venha para cá, né? Para lhe enganar, lhe chamar de filho. Quando na realidade é um engano, né? Então, o Ellison é um exemplo disso, né? E foi para o mundo e Deus espremeu, e aqui acusando, e os pais dizendo, meu filho, vamos voltar para o Senhor, até que em um momento Deus deu umas pisas nele, né? Até que ele entendeu, eu vou voltar, né? E uma dessas foi uma queda de moto aí, né? Que ficou desacordado vários dias no hospital. Quando ele tornou, ele disse, agora basta, vou voltar. E voltou, né? Deus tem lhe agraciado com uma boa esposa, né? Com filhos, né? Então, isso é graça de Deus, misericordiosa, trazendo ele de volta, né? E é o caso de muitos outros aqui. É o caso de muitos outros, né? Voltando, eu quero voltar. Então, Deus, ele nos disciplina. Difícil seria, você fez a sua decisão, caiu no mundo e ficou e nada aconteceu. Isso aí é um alerta mostrando que nunca foi um filho de Deus. Era somente um joio. Nunca genuinamente é um salvo. Não tem como. O salvo em Cristo, aquele que entendeu o Evangelho e de alguma forma pecou, caiu e se afastou, ele irá voltar para os átrios do Senhor. E se ele manter-se rebelde a isso, a esse chamado ao arrependimento, tenha certeza, Deus pode tirar a sua própria vida. E nós lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 5, lembra? Daquele jovem que estava em pecado de escândalo,
Com isso também surgiu outra pergunta baseada nisso, um jovem que estava em pecado de escândalo imoral, onde ele estava possuindo a mulher do seu próprio pai. E a igreja, jactanciosa, orgulhosa, não tratava esse pecado, porque a disciplina eclesiástica, ela existe, tá bom? Ela existe, devemos aplicá-la. E Paulo, vendo aquilo, disse, olha, eu estou ausente em corpo, mas presente em espírito. Eu já sentenciei a carta, né? Que tal pessoa que está nesse pecado imoral seja afastado da igreja, seja disciplinado, entregue a Satanás para a destruição do corpo. Olha que palavra dura. Que esse crente aí, ele seja entregue aos seus prazeres, porque ele decidiu isso. Seja entregue aos seus prazeres para a destruição do corpo. Ele perderia o privilégio de viver, porque viver é um grande privilégio, tá bem? Viver fiel a Deus é um privilégio que Ele nos deu, tá bem? É um privilégio imenso, ofertado pela graça de Deus. Então, quando o crente despreza isso, é destruição do seu corpo. E lá diz, destruir o corpo, mas para que o espírito seja salvo. Então, a vida eterna é uma salvação da alma. O corpo perece. É por isso que nós, crentes em Cristo, sofremos ainda, tá bom? Passamos dificuldades emocionais. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. A salvação em Cristo nos livra da condenação eterna. Mas nós não estamos isentos de sofrermos. Nós não estamos isentos de doenças terminais. Não estamos isentos de perdas, né? De perder a mamãe, o papai, o filho, o irmão. Não estamos isentos nada disso, porque a salvação, ela nos livra da condenação eterna, mas o nosso corpo ainda perece, ok? Então, respondendo essa pergunta, se ele é um salvo genuinamente em Cristo, vai acontecer duas coisas. Uma, Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, tá bom? Deus vai corrigi-lo, e se ainda esse manter-se rebelde, Deus pode então até ceifá-lo, tirar a sua vida. Temos vários exemplos disso, de cristãos que se rebelaram e Deus ceifou a sua vida. Ok? Temos isso muito no Antigo Testamento, Deus fazia muito isso nas páginas do Antigo Testamento. O povo se rebelava, vocês não querem viver não? Pois eu vou tirar a sua vida aqui. Deus, pastor, e Deus faz isso? Deus, ele dá a vida, mas ele também, ele tira os privilégios. Amém? Bem entendido essa parte? E dentro dessa pergunta, outra pergunta surgiu. Pastor, há pecados diferentes diante de Deus, né? Pecado e pecado. Há pecados de graus diferentes. Todo pecado é pecado diante de Deus. Mas há pecados diferentes? A resposta é sim, viu? A resposta é sim. Há pecados com graus diferentes. Há pecados que têm consequências maiores do que outros. Um exemplo, esse pecado de imoralidade, né? Ele causa uma consequência, sequelas e às vezes por toda a vida. Então há pecados sim diferentes de outros. É claro que aos olhos de Deus tudo é errado, é pecado, né? Errou o alvo, esse é errado. Mas há pecados, irmãos, que trazem consequências e sequelas muito maiores, que é pecados de imoralidade, que traz vergonha pública, traz vergonha à igreja, traz vergonha na sociedade. Tem pecados assim. Porém, se é um salvo em Cristo genuinamente, né, esse pecado também já foi incluído no pacote da salvação. Não significa dizer que nós vamos pagar na vida por esse pecado. Vamos sofrer as consequências dele, mas esse também, se creu genuinamente em Cristo, esse está incluído também na cruz, certo? Pai, está consumado, pago. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda. Não pense que você, que creu em Cristo, você está pagando pelos seus pecados. Às vezes, eu já vi muito cristão dizer, eu estou pagando pelos pecados, pastor. Já você vai entender isso melhor, o que é pagar pelos nossos pecados, né?
o pecado que nos levava à condenação eterna, uma vez que você creu, foste selados, foste salvo. Porém, o cristão, ele ainda peca, ele erra ainda, tá bem? Ele é falho. Vamos usar o exemplo aqui, né? O Wesley fez a sua decisão em Cristo, quase 2 anos, né, Welson? Ou Wesley, quase 2 anos, né? Não está isento de errar, não. Não está isento de se rebelar. Porém, esses seus erros, a partir em diante daquele dia que ele fez a sua decisão em Cristo, a 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, foram perdoados. Mas dali em diante, nós entendemos que é uma página branca na sua vida, e vão ser escritos todos os seus erros da nova vida em Cristo. Para trás, foram perdoados, né? Mas estou aí para frente, também foram perdoados, para trás e para frente. Porém, esses nossas falhas cometidas, elas vão ser registradas para galardão ou não. Para galardão ou não. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, todos os nossos erros vão ser levados em contas para receber o nosso galardão ou não. Podemos ganhar um galardão ou perder. É por isso que muitos cristãos confundem aí perder a salvação. Tá bom? Confundem o perder a salvação com perder o galardão, que ambas as coisas são diferentes. Aí com isso surgiu uma pergunta baseada em um versículo. A pergunta é: pastor, alguns versículos nos deixam margem para entender que a salvação pode ser perdida uma vez que eu fiz a minha decisão genuinamente, mas se eu não conservar a minha salvação, eu posso perder ela por causa de algum pecado. Nós já vimos que não. Mas, pastor, tem um versículo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E muitos cristãos se baseiam aqui, olha, conserva a sua fé, porque senão você pode perder a tua coroa. E esse versículo e muitos outros que estão paralelos a esses, né? O que significa dizer? Como vamos levar esse versículo dentro desse contexto? Eu venho sem demora, conserva o que tens. É uma das igrejas que o Senhor está escrevendo lá em Apocalipse. Conserve o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Está aqui, pastor, pode perder. Pode perder a sua coroa. Coroa aqui não é salvação. Essa é a questão. Coroa aqui é um prêmio. Mas não é o prêmio da salvação. Até porque quem recebe a coroa já é um vencedor. Quem recebe a coroa já é um vencedor. E existem várias coroas. É bíblico. Quem é pastor, evangelista, quem é líder, vai ser julgado diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, para galardão, em um nível diferente. Pastor, sim, é isso mesmo. É diferente. Eu vou ser cobrado a mais do que o Clóvis, por conta da responsabilidade que recebi do Senhor. Mas não significa dizer que você não vai ser cobrado, será também. E essa expressão aqui, para que não tome a sua coroa, é uma referência ao nosso galardão. Rapidamente, ao lermos o versículo, ligamos logo à salvação. Olha, pode perder. Então, nós vamos viver com ela, trabalhando ela para não perder. Meus irmãos, você não está segurando a sua salvação, não. E se você tivesse, você já tinha perdido faz tempo. Não se enganche nessa mentira, não. Pastor, eu estou segurando a minha salvação para que ninguém tome a minha coroa. Você tinha perdido no primeiro tabefe que você tomou aí pelo mundo, né? Nós não estamos sustentando ela. O cristão, ele receberá do Senhor galardões, prêmios. Agora nós vamos entrar em outra parte. Essa parte
ela está ligada do dia que você fez a sua decisão. Lembra da ilustração que eu usei no domingo passado? A fé começou aqui. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Um livro em branco é aberto. Porém, serão registrados todos os seus atos de fé. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, uma página em branco. Agora a pergunta é, como está sendo escrito essa nova vida na fé? E a partir desse momento, com a página em branco, você começa a sua vida cristã, a ler a palavra, a louvar a Deus, a cair em erros, e aí vão sendo registrados nessa página em branco todos os seus atos da vida cristã. Todos os seus atos da vida cristã. E vai ter um dia em que esses atos da vida cristã serão pegos e colocados em uma fornalha, uma espécie de fornalha, para apurar aquilo que você fez, se teve algum valor diante de Deus. E sendo apurado, está lá em 1 Coríntios, já eu vou ler, sendo apurado a sua obra, né, de fé, vai ser colocada como um registro de fogo, como algo que vai queimar. Então vai colocar em cima a sua obra no fogo. Se ela queimar, então o que você fez para o Senhor foi palha. Então ali você não vai receber galardão. Mas se diante do fogo, que não sabemos como vai ser esse fogo, permanecer a sua obra, né? Olha, permaneceu. Pronto, aquilo ali equivale a um galardão, pois vai receber por isso. E o que é esse galardão? Vamos entender melhor lendo a Bíblia. Abra sua Bíblia para 1 Coríntios 3 e 8, vamos ler, tá bom? Vamos ler a palavra, para nós entendermos o projeto da salvação, para não achar que tomar a coroa ali é perder a salvação, tá bom? A coroa ali é o prêmio, mas não é o prêmio da vida eterna. É o prêmio de galardão ofertado àqueles que foram salvos em Cristo. É 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3 e 8, é isso mesmo. 1 Coríntios 3 e 8, vamos ler em uma só voz. O contexto é um contexto de obra, de atitude, de serviço a Deus, né? Sabemos que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? O versículo 8 agora diz assim, juntos, 1 Coríntios 3 e 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Ok, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então a fé iniciou aqui. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, mas essas novas aqui vão ser escritos todos os seus atos. Tudo que você fez para Deus está sendo registrado. Aquele copo d'água que você negou naquele dia. Aquela ação que você deveria fazer. Aquele conversa que você precisou ter com alguém e não teve. Pastor, foi perdoado na cruz? Foi. Mas vai ter um pesozinho também. Quando chegar diante de Deus, a palavra para o tribunal dos crentes é bema. Então o cristão que foi salvo, ele vai ser julgado em um pódio. Quem sabe o que é pódio? Levante sua mão. O pódio é o local dos vencedores. Mas esses vencedores têm a posição, mas estão no pódio. Pois a palavra para o tribunal do crente é bema. A palavra grega para o tribunal do crente é bema. E no bema, que é o tribunal onde os cristãos estarão, as nossas obras serão examinadas. O julgamento para condenação já foi na cruz. Os que serão julgados para condenação eterna é outro tribunal. É o grande trono branco citado lá em Apocalipse. O cristão não é julgado lá. O cristão é julgado aonde? No tribunal de Cristo, no bema. Todas as ações do Berg, a partir do momento que ele fez decisão, serão colocadas. Você fez isso aqui, naquele dia você precisou fazer essa atitude, não fez. Perdeu.
o seu galardão. Galardão é um prêmio. Um exemplo, a palavra galardão, no grego, é mistos. E mistos é o salário pelo pagamento. Você trabalhou, digno do trabalho, vai receber. O versículo aqui diz que cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Seu Chiquinho tem quantos anos de fé? Pastor, tem 40. Irmão Devaldo, pastor, eu tenho 20. Pois nessa hora, nesse tribunal de Cristo, não é para condenação, mas é para galardão. Vai examinar o que você fez e a qualidade com que você fez. Pastor, naquele dia eu dei aquela oferta, pensa numa oferta boa. Pois naquele dia vai ser colocado diante de um fogo, essa sua obra. Se você fez de coração, com toda sinceridade, vai receber algo por isso. Mas se não, pastor, mas foi tão boa aquela oferta. Se não foi algo genuíno, vai perder a salvação? Não. Perder o galardão. Então, galardão é algo que nós não estamos trabalhando em favor disso, mas é algo que vai acontecer na vida de todo cristão. Tá bem? E nós seremos surpreendidos, porque há ações que você faz que equivale a um galardão, e nós nem sabemos. Tá bem? Um exemplo, aqui na igreja mesmo, tem pessoas que nunca subiram nesse púlpito aqui. Tem pessoas que nunca vieram aqui, nunca fizeram uma leitura. Tem pessoas que nunca cantaram. Mas são pessoas que estão cheias de galardão. Pastor, como é que pode isso? Aqui nessa igreja eu já fui encorajado por pessoas que já pegaram na minha mão, já me deram uma palavra de encorajamento e alguns não sabem nem ler, nem escrever, mas foram usados por Deus, cooperando na obra. Tudo que você fizer para Deus que é a favor da obra de Deus, equivale a um galardão. Mas quando você chega em sua casa e você começa a falar mal do irmão, do pastor, da igreja, de fulano, de cicrano, você não está perdendo a salvação. Você está perdendo o privilégio de ser abençoado e agraciado por Deus. E eu quero lhe dizer com toda convicção, o cristão que não trabalha, ele dá trabalho. É igual um carro velho. Pastor, o carro velho é muito feio. O cristão que não trabalha é igual um carro velho. Já teve um. Pensa no sofrimento, seu Chiquinho. Vez por outra precisando empurrar. E tem hora que dá vontade de tocar fogo nele. Pois bem assim, algumas ovelhas, tem hora que dá vontade de tocar fogo na ovelha. Tocar fogo na ovelha. Tem hora que dá vontade, né, de pegar a ovelha, em vez de aconselhar ela, dar umas cajadadas no espinhaço dela mesmo. Ó, o caminho é por aqui, viu? Dá vontade, né? Ó, o Del, já tive muita vontade de pegar o Del pelo meio e trouxer ele. Né? Mas, meus irmãos, eu estou prosando um pouco, mas tudo que você faz para o Senhor equivale, é que está valendo. Mas quando você não está acrescentando nada à obra do Senhor, você fez a sua decisão, aqui é o lugar da decisão, né? Fez aqui, vai sendo escrito os seus erros, toda a sua obra, tudo vai ser colocado como quem, eu não encontro uma palavra para isso, mas como quem colocado em um local para tratar o ouro, né? O ouro, ele é apurado diante do fogo a mais altos graus. Então, se é ouro mesmo, diante do fogo, o que tiver de impureza vai sair e o ouro vai permanecer. Pois assim seremos nós colocados diante desse local de fogo. É tanto que a expressão que está aqui no contexto, que diz assim, alguns serão salvos como que através do fogo. É nesse contexto aqui. Deixa eu ler para você, tá bem? Porque alguns acham que, pastor, você salva através do fogo, então eu vou gritar na igreja com fogo. Não é isso não, tá bom? O versículo continua, o texto continua, capítulo 3, versículo 13. Deixa eu ler para você, tá bom? Vou ler o 12. 1 Coríntios 3,
Vou ler o 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia aqui é naquele dia do tribunal de Cristo, né, o bema, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre esse fundamento edificou, esse receberá galardão. Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. É como quem entra no incêndio, né? Como quem entra no incêndio, foi salvo, mas escapou ali, queimou um pouquinho, mas foi salvo como que através do fogo. Entrou no céu, foi salvo, mas entrou com as mãos vazias, sem galardão. Agora a pergunta talvez seja assim, Davi. Pastor, o que equivale ao galardão, né? O que equivale? O que é esse galardão? A palavra galardão é mistós, é um prêmio, não sabemos. Alguns pastores, o pastor Davi Eldest, que você conheceu, sabe o que ele dizia para nós? Eu acho que o galardão, quando chegar diante de Deus, vai ser uma alegria particular, vai ser um regozijo particular, por ter feito aquilo e ter feito com eficiência, e nem se gloriou por aquilo, e nem achava que aquilo valeria de alguma coisa. Então vai ser uma alegria indizível, né? Como diz Pedro também. O pastor Marcos Graconato, num pequeno documentário, ele diz que ele crê que o galardão, né, que é o mistós, que é um prêmio que será recebido, ele acredita que seja uma palavra em particular. Uma palavra em particular que o Senhor Jesus vai dizer, olhando para os seus olhos, como aquela expressão que seja bem, entrai no gozo do teu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. O Marcos Graconato acha que vai ser uma palavra assim, bem particular de gratidão. Não sabemos o que é o galardão, mas existem expressões que mostram, né? É como coroa, é algo que vai ser premiado, mas também não significa dizer que lá vai ter orgulho. Pastor, então quer dizer que vai ter orgulho, o Clóvis vai ganhar uma coroa grande, e a minha bem pequenininha, eu vou ficar olhando para dele e dizer, olha, vala, meu pai, eu fiz aquilo, ele não fazia nada, e eu fazia alguma coisa, está aí o prêmio dele e o meu. O irmão Marcos Júnior, rapaz, não fez nada para o Senhor, olha o tamanho da coroa dele. E o seu Chiquinho, só um fio de ouro pendurado na orelha. Olha só a arrumação. Não vai ser nesse nível de orgulho de olhar para o outro, mas vamos ter alegria, regozijo e galardão. Então essa parte, não temos a totalidade sobre isso. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, meus irmãos. O que você tem feito para o Senhor? Eu quero aplicar também. Irmão Araújo, o que você tem feito para Cristo, desde o dia que você fez a sua decisão? Você mesmo coloque na balança. Irmã Cleide, o que a senhora tem feito para Cristo desde aquele dia que Ele é uma nova criatura? O que tem feito? Kleber, o que você tem feito para Cristo desde o dia da sua decisão? Irmão Francineudo, né, o Nedim, o que tens feito para Cristo desde o dia que você fez a sua decisão? Né? Vamos pesar na balança aqui agora, né? Thaís, o que você tem feito em prol do reino de Deus como jovem?
Irmã Michele, o que você tem feito desde aquele dia que você fez a sua decisão para Cristo? Wesley, o que é que você tem feito desde o dia que você... Eu fiz minha decisão, pastor, mas eu vim dando tanto trabalho. A Samia dizendo, tem tanto trabalho. O que você tem feito? Pois o que você tem feito nesse dia vai ser colocado em conta. Dona Rosa, o que a senhora tem feito, né, para Cristo? Então nós temos um dever para com Deus. E isso vai ser levado em conta. Às vezes nós queremos pesar na balança, mas é a vida dos outros. Não queremos pesar nós. Pois é um momento oportuno de você pesar a sua vida agora, né? De você pesar os seus lábios agora que você tem falado, que você tem proferido. Tem somado no reino de Deus? A sua calúnia vai chegar em algum lugar? Vai. Você vai perder algo que você poderia ganhar de Deus. Então nós precisamos viver para o Senhor somando, contribuindo. E o que equivale a um galardão? Tudo que fazemos em prol do reino de Deus equivale a um galardão. Não é só chegar aqui na frente. Como eu disse, tem pessoas que nunca chegaram, mas estão fartas diante de Deus. Fartas. Amém? Eu quero abrir agora para você fazer alguma observação, alguma pergunta, mas respondendo, o versículo ali não é perda de salvação, é perda de galardão, de privilégio, ok? Qual o nome da palavra do tribunal de Cristo? Qual é? É o bema, muito bem, é o local onde os cristãos serão julgados, mas não para condenação, porque o cristão já foi julgado na cruz, mas serão julgados para galardão. E qual o nome do tribunal onde os ímpios estarão? É o grande trono branco. O grande trono branco. Eu sei que nesse momento, pastor, eu tenho vergonha de falar nessa hora aqui. Né? Mas tem alguém, né, gostaria de... Pastor, eu queria fazer um comentário. Eu queria pegar aquele galardão de volta. E às vezes até nós brincamos, né, com o galardão. Quando uma criança vem aqui, alguém vem entregar alguma água, eu digo, olha, aqui ganhou um galardão, né? Essa expressão quer dizer que quando fazemos algo para o Senhor, é que estamos somando, né? Não sabemos o que é o galardão, mas sabemos também que alguns vão entrar salvo, mas também vão entrar queimado, né? Sapecado. Sapecado. Sim, tem uma pergunta ali. O Elson, você que... Leva ali para ela, por favor, o microfone. Venha ganhar esse galardão aqui, venha. Você fazer alguma coisa para o Senhor. Levante a mão aí. Bom dia para todos. Pastor, eu sempre tive dúvida em termos da salvação, né? Que eu sempre falava, né? Que eu sempre me inspirei nas virgens que perderam a salvação. Aí isso eu já comentei, né? Para várias pessoas. Eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, mas sempre eu fico com essa dúvida. Eu tirei a dúvida no domingo passado, você esclareceu muito bem. Mas tem as virgens, então eu queria saber ler a passagem das virgens, porque é tipo isso, né? A salvação. Obrigada. Oi, essa... Vou pegar aquele outro, acho que é melhor. Eu estava lendo as virgens essa noite, né, sobre elas. Estava lendo, só relembrando. Não esqueça, é uma parábola. E eu vou lhe ensinar o significado da parábola. Pastor, e as 10 virgens que não colocaram... você lembra aquela lamparina que eu trouxe, né? A ideia era aquela, não colocaram o azeite, não se prepararam, né? Não se prepararam. Essas perderam a salvação, então. Pronto. O que significa as 10 virgens? 5 delas foram
prudentes e as outras 5 insensatas. Sabemos disso. As 5 prudentes significam as crentes. E as 5 nécias significa as descrentes. E ali o significado das pessoas quando leem acha que todas são crentes, todas são cristãs, e as que não colocaram azeite perderam. Muito pelo contrário. Os que eram salvos mesmo se prepararam, porque fazia parte do quê? Do plano salvador de Deus. Que ele que prometeu a vida eterna, ele há de cumprir. Lá diz em Tito 1 e 2, né? Ele prometeu, ele há de cumprir, ele não mente. Então, as 5 virgens prudentes simbolizam a igreja. Aí eu vou colocar as outras ao lado, as outras parábolas, para você ver que é isso mesmo. As 5 prudentes representam os salvos em Cristo. E as 5 nécias significa aqueles que estão ouvindo o Evangelho, estão até entendendo de certa forma, mas o quê? Não creram. Então, 5 são os cristãos, os salvos em Cristo. E as outras 5 são justamente aqueles que rejeitaram. Que se levarmos em conta o óleo, né? Ele é símbolo do Espírito Santo. Também o óleo, símbolo do Espírito Santo. E aquelas receberam, e as outras não. Então, resumindo, enxugando, é isso. É como a parábola do filho pródigo, que alguns acham que o filho pródigo é o crente que saiu da igreja e voltou de novo. Nada a ver. Não tem nada a ver. O filho pródigo, ali o Senhor estava pregando para os fariseus, mostrando que eles estão dentro de casa, dentro do Evangelho, mas estão rejeitando o Filho de Deus. Era um tapa na cara do farisaísmo, a parábola do filho pródigo. Que aqueles que estavam dentro de casa, ilustrando os fariseus, não estavam dando valor. Mas aquele que rejeitou o seu direito de filho, né, que saiu, que foi embora, aquele ali é o símbolo do perdido. Quando ele chegou, venham para dentro de casa. O filho pródigo, o perdido, significa quem? Aqueles que se arrependeram em Cristo. O Pai recebeu ele. E os filhos que estavam em casa, né? É tanto que os fariseus ficaram sem entender. Como é que pode? Quer dizer que quem está lá no mundo tem mais valor do que eu? Se crê em Cristo, sim, fariseu. Se crê em Cristo, sim. O filho pródigo veio, né? Estão simbolizando os crentes em Cristo. E os que ficaram, os filhos que ficaram em casa, simbolizando então o farisaísmo, a religiosidade daquela época, que achavam que já tinham a lei, tinham tudo, mas na realidade não tinham nada. Esse aqui é o filho, né? Recebeu com muita alegria. Amém? E outras parábolas, como a parábola da ovelha perdida. Não é uma parábola do crente saindo da igreja, o pastor indo atrás e deixando as 99, porque se for seria uma loucura. Como é que o pastor vai atrás da ovelha e deixa as 99 para o lobo comerem? A parábola da ovelha é a mesma coisa, o mesmo sentido. Irmã, vê o mesmo sentido. A ovelha perdida simboliza o mundo sem Cristo. Esse aqui tem valor. E as ovelhas que estavam dentro do aprisco simbolizavam os fariseus. Os 99 que ficaram, não era a igreja não, viu? A igreja não era nem nascida naquela época, nós estamos lá em Mateus. Simbolizava os fariseus. Eu vou em busca daquele, arrependimento. E vocês que se acham que já têm, e aí os fariseus queriam matá-lo antes do tempo. Então, todas essas parábolas têm um significado, e as 10 virgens é justamente isso. As 5 prudentes simbolizam aqueles que creram, e as outras 5 nécias é aquelas que não creram. E é isso que vai acontecer. Muitos crerão, e outros não. Então, lá não é perda de salvação. Amém? Pois bem, foi muita informação, né? Vamos orar ao Senhor. Pastor, quando a Bíblia diz se prepare. O seu Pompeu no próximo ano deixa o senhor. Não, que é isso, né? Welles, só vamos ouvir, seu Pompeu. Aí vamos responder só na próxima, viu? Welles.
E o Senhor enxugue aí, seu Pompeu, não vá. O que eu ia falar aqui é o seguinte, em Hebreus 6, também está falando, só complementar o que o senhor estava falando aí, das pessoas que ouviram a palavra de Deus, provaram do dom celestiais, mas para mim é só provaram e caíram. Esses são impossíveis de ser restaurados, porque não podemos mais crucificar o Senhor Jesus Cristo para a salvação deles. O que esse versículo está dizendo é complementando só as palavras que o senhor estava falando aí, porque provar não é comer, né? Tem que degustar completamente. E só provaram, sabe que ali tudo é bom, mas eles não quiseram. Então, o versículo aqui, Hebreus, está de 6, e 4, e 5, e 6, está dizendo que simplesmente eles só acharam que era bom e provaram dom do Espírito Santo, mas caíram. E é impossível retornar, fazer Cristo voltar, morrer e fazer o sacrifício pelos pecados deles. Então, esse versículo primeiro está complementando essas palavras que o senhor está falando aí. Obrigado, senhor Pompeu. Eu estava com medo que fosse uma pergunta. Pois bem, muito bem, senhor. Foi uma observação. Vamos orar ao nosso Deus, é um assunto bem pertinente. Nos próximos estudos, nós vamos concluir esse assunto, não respondendo as perguntas mais, mas fechando, concluindo, entendendo o que é justificação, o que é redenção e outras nomenclaturas. Oremos. Ó Pai amado, obrigado por esse povo, pela igreja, obrigado pela fidelidade da igreja, compromisso. Eu louvo ao Senhor por isso. E tenho certeza, ó Deus, que os salvos em Cristo vão responder à fé. E oramos para que venhamos ver esses frutos, que cada um aqui venha trabalhar, mas não contra, mas a favor do teu reino, porque é para o Senhor que estamos fazendo, não é para homens. Então ajuda-nos, ó Deus, a termos certeza da vida eterna, trabalharmos por ela, no sentido de desenvolver ela em nossa vida, em nosso caráter. O Senhor já realizou na cruz. Ajuda-nos agora a projetarmos, ó Deus, essa vida eterna através do nosso testemunho. Como diz Paulo em Efésios 4, andando de forma digna do Evangelho. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.